Graças a Deus. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Ó Santo e poderoso Deus, nós nos colocamos em oração na Tua presença. Queremos te agradecer por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cultuá-lo, adorá-lo, engrandecer o Teu nome. Senhor, nós somos gratos por Te conhecer, por conhecer o único caminho, a única verdade, por conhecer a vida. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o único caminho que leva a Deus. O Senhor é a verdade que liberta. O que seria de nós sem o Senhor? Estávamos perdidos, condenados, e não havia nada que pudéssemos fazer para mudar isso. Se hoje nós podemos viver, sonhar e realizar sonhos, se hoje podemos ter esperança, foi por causa do que o Senhor fez. Foi porque tomou o nosso lugar, nos amou de forma incondicional. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pela misericórdia. Obrigado pela insistência. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, meu Deus, por crer, por acreditar em nós. Ninguém jamais nos amou como o Senhor nos ama. Ninguém jamais acreditou tanto em nós como o Senhor acredita. Eu te amo, Jesus, porém sei que para isso acontecer, primeiro, o Senhor me amou. Eu quero pedir a Tua presença nesse lugar, sem a qual não faz sentido estarmos aqui. Não faz sentido algum, Senhor, nos reunirmos aqui e o Senhor não se manifestar em nosso meio. Estamos aqui reunidos em Teu nome e a Tua presença é vital para sairmos daqui melhores, para termos a nossa mente renovada, a nossa visão ampliada, para desenvolvermos, crescermos. Nós precisamos do Senhor aqui, nos ajudando, nos direcionando, nos ensinando. Precisamos do Senhor também para nos auxiliar na absorção, na compreensão da palavra. Abra o nosso entendimento, meu Deus. Abra as mentes para receber a Tua palavra, para que não seja mais um culto, mais uma reunião, mais um ritual, mais um cumprimento de obrigação apenas. Não, Senhor. Nós não estamos aqui para cumprir com protocolo. Nós não estamos aqui para cumprir com ritual. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti, temos sede, temos fome do Senhor. E como diz a palavra, sabemos bem que sem o Senhor nada podemos fazer. O que fizermos, o que construirmos, sem o Senhor não resistirá, não permanecerá. Isso significa que só perderemos tempo e energia. Queremos uma vida bem fundamentada, queremos construir a nossa vida em cima de um bom alicerce. E o alicerce é o Senhor, o que sustenta tudo é o Senhor. Nos dê um coração sensível à Tua voz, disposto a obedecer, um coração humilde, um coração que ouve, um coração, meu Deus, que deseja
fazer a sua vontade. Fazer a vontade do Senhor não é uma tarefa fácil, muitas vezes, mas temos graça para sermos o que fomos chamados para ser, para fazermos o que quer que façamos, para vivermos como a Tua palavra nos ensina. E eu oro para que cada um creia nisso, meu Deus. Creia que recebeu uma imensa provisão de graça para ser, para viver, para ter o que a Tua palavra diz que somos, o que a Tua palavra diz que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu consagro agora esse trabalho ao Senhor. Derrama a Tua unção, meu Pai. Derrama a Tua unção e conduz do início ao fim. Eu repreendo distrações, repreendo sono, dores, cansaço, dureza de coração, incredulidade. Eu repreendo agora mentes dispersas, ouvidos seletivos, corações endurecidos. Tudo que queira roubar essa pessoa nesta reunião, roubar essa oportunidade, roubar essa mensagem, que caia por terra agora, que não tenha poder para agir aqui. Peço um povo focado, com o coração rasgado, sedento e faminto. E tomo posse, meu Deus, de um trabalho poderoso, não para minha glória, mas para a glória do Teu santo nome. Que o propósito seja atingido e que todos nós possamos sair daqui, meu Deus, bem melhores do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza. Se você tem aí um caderno, uma agenda, uma caneta, seria muito bom que você registrasse as referências, os textos que nós vamos ler. São algumas escrituras longas, mas transformadoras, autoexplicativas. E o título dessa mensagem é Salvos pela Graça, por meio da fé. Nós precisamos entender sobre esse assunto, porque crer certo nos levará a viver da forma certa, da forma correta. O nosso modo de viver revela a nossa fé, o nosso estilo de vida mostra no que realmente acreditamos. E há muitos que, como vemos nas Escrituras, que apesar de ter Deus como Pai, apesar de muitos de nós termos o mesmo Pai, não temos a mesma mãe. Paulo faz uma alegoria da Agar e da Sara. Muitos têm o mesmo pai, mas ainda têm como mãe Agar e não Sara. Sara representa a graça, Agar a lei. Abraão e Sara, quando tiveram Isaque, eles estavam numa condição que não podiam fazer absolutamente nada para viver aquilo, para viver essa realização de ter um filho. Deus esperou chegar nesse ponto, que tanto Abraão quanto Sara não podiam mais fazer absolutamente nada. Então eles apenas receberam. Eles só podiam crer e receber o Isaque. Já
o filho que Abraão teve com Agar, o Ismael foi um fruto natural. Abraão tinha condições de gerar, Agar também. Então, o Ismael é fruto do que eles fizeram. O Isaac é fruto do que Deus fez. Então, Ismael é fruto do que eles fizeram. Isaac é fruto do que Deus fez. Nós temos falado bastante que nós somos santos porque fomos salvos. Nós não somos salvos porque somos santos. Não há nada que possamos fazer que possa nos redimir, que possa nos salvar, mas sim o que Jesus fez. Então nós temos que encontrar e entrar no descanso de Deus. Vivemos uma nova aliança, baseada na graça e não na justiça própria. Tem um versículo que nós conhecemos bem e que facilita o nosso entendimento. A Bíblia diz que a nossa justiça é como o quê? Como trapos de imundícia. Por mais justo que você seja, não existe, diga comigo, não existe autojustificação. Só existe justificação. Eu sou justificado por Cristo. O que me justifica é o sangue de Jesus. É quando eu creio no sacrifício de Jesus. Então nós vamos ler bastante. Eu quero que você preste bastante atenção nas leituras. Começando aqui em Efésios 2. A partir do 1, diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Você vai observar que Paulo fala sempre no passado, né? Vocês estavam, costumavam. Eu vou seguir, você vai ver, vivíamos. Porque quando eu tenho um encontro real e verdadeiro com Cristo, com Jesus, não com a religião, mas com Jesus eu sou transformado, eu sou feito justiça de Deus, nova criatura. Então, eu passo a viver em novidade de vida, em santidade, porque a santidade é uma resposta da salvação. O fato de eu ser salvo me leva a viver em santidade. Se eu fui feito justiça, então eu pratico a justiça. Dos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Estão sob o comando, estão sob o domínio, estão sob o governo do Deus deste século, o diabo. 3. Todos nós vivíamos desse modo. Como? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, diga, merecedores da ira. Nós merecíamos ira, mas recebemos misericórdia. Diga, eu merecia a ira. Diga, eu merecia a condenação. Isso, nós temos que ter essa consciência. Para não nos colocarmos numa atitude, de superioridade, o que às vezes é comum encontrar. Pessoas olhando para outras de cima para baixo, condenando, apontando o dedo, como se ela fosse melhor. E aí se esquecem que se
se ela tem alguma sanidade, se existe algo bom nela, não vem dela, vem de Deus. Se ela não faz algo que o Senhor abomina, é porque o mérito não é dela, o mérito é de Deus. O mérito é de Deus, que a salvou, a libertou, através da sua palavra, trouxe luz, porque ela estava em trevas, era uma pessoa cega. Por isso que a Bíblia diz, sejam pacientes com os fracos. Porque um dia eu fui um fraco, um dia você foi um fraco, um cego. Não é verdade? Um dia nós estávamos cegos. E se hoje podemos ver, nós temos que ser gratos por isso e reconhecer que o mérito é do Senhor. Qualquer coisa boa que há em nós, o mérito é de Deus. Isso vai nos manter numa condição de humildade, de dependência, de submissão, né? Porque quando eu começo a achar que eu sou melhor do que alguém, e até no direito, né, de criticar, julgar, condenar, eu já desci a um nível muito baixo. O orgulho e a arrogância já está tomando conta do meu coração. Nós merecíamos a ira. Éramos por natureza, né, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, observe, mas Deus tem a ver com Deus. Se não recebemos o que merecíamos, foi porque Deus, diga mais Deus, quer dizer, tem a ver com Deus. Não foi algo que eu fiz, foi algo que Ele fez. Deus que é rico em misericórdia nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa condição espiritualmente falando hoje? Diga, nós reinamos com Cristo. Isso, porque Ele nos fez sentar. Nós fomos entronizados. Ele nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Onde Ele está? Onde Jesus está agora? Morto? Não. Depois que Ele foi à cruz, Ele foi para onde? Primeiro Ele desceu, tomou as chaves da morte e do inferno. Ao terceiro dia ressuscitou. E agora está à destra do Pai, com o nome que está acima de todo nome, que é respeitado, temido nos três mundos, terra, céu e inferno. Nome este que ainda muitos não reverenciam, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Um dia, querendo ou não, todos terão que se curvar diante do Senhor. Alguns, infelizmente, para serem julgados e condenados. Mas hoje, enquanto há vida, podemos nos curvar e reverenciar esse nome, que tem poder. Podemos nos curvar e reverenciar aquele que nos comprou, que nos redimiu e fez isso através de um alto preço, preço de sangue. O seu próprio sangue foi derramado. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês,
Diga, é uma dádiva de Deus. É um presente. Você não paga nada, você não faz nada, você só recebe. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus. Muitos não têm essa consciência, nós precisamos dessa consciência. Nós somos obra-prima, não obra secundária, não um rascunho mal feito, entendeu? Mas o que mais chega perto do que Deus é. Tanto que ele disse que fomos feitos à sua imagem e semelhança. E recebemos o seu Espírito. Então, nós precisamos ter consciência do nosso valor, do que representamos para Deus, de como Ele nos vê, porque isso muda tudo. Muda tudo, a maneira como você se vê determina como você vai agir, vai se portar, vai lidar com situações, pessoas. Né? Vamos lembrar do Mefibosete, ele se via como um cão morto, um imprestável, alguém sem valor. Que vida ele levava? Qual era a sua realidade? Onde ele morava? Observe que a sua autoimagem determinou tudo. Como ele se via, determinou tudo. Buscou o pior lugar para morar, né? Um lugar em Lodebar, um lugar sem pasto, um lugar miserável. Vivia como, apesar de ser da nobreza, descendente de Saul, filho de Jonatas, era um príncipe, mas não se via como príncipe, se via como um cão morto. E viveu de forma miserável, decadente, por muito tempo. Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Como os israelitas, aqueles espias que foram espiar a terra, se viam diante dos seus adversários, dos habitantes da terra, como gafanhotos, incapazes, completamente impotentes diante do desafio. E isso os levou a agir de que forma? Com covardia, se recusaram a entrar. Permitiram o medo falar mais alto. Então nós precisamos de uma autoimagem revelada, nos ver como Deus nos vê. Então, para afirmar isso, diga: eu sou obra-prima de Deus. Obra-prima. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não sou qualquer um. Diga: eu não sou qualquer um. Diga: eu tenho valor. Jesus fala isso em Mateus 6 também. Lembrando, né, das aves do céu, da erva do campo. Ele manda a gente olhar, olha para as aves, que não semeiam nem colhem. São alimentadas. Não tem falta de nada. Olhe as ervas do campo, né? E aí ele conclui, não tem vocês muito mais valor do que as aves, do que a erva do campo que hoje existe, amanhã, né? Queimou. Então nós somos muito valiosos, nós fomos feitos poderosos, criados para governar, mas a falta dessa consciência nos leva a viver como escravos, rendidos muitas vezes, submissos, subjugados por aquilo que nós deveríamos estar subjugando. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos ter bem firmado isso dentro de nós. Algumas situações que eu vou falar agora precisam estar bem firmadas, enraizadas dentro de nós. Porque crer certo, como eu disse, vai te levar a viver, agir, se comportar da maneira certa. Consequentemente, vai atrair o que você quer, a coisa certa, o que é bom. Né? Se eu viver errado, agir errado, não tem como eu esperar
um resultado satisfatório. Diga assim comigo: o poder está na fé. Sim, o poder está na fé. Há poder no que cremos. Então, crer certo é fundamental. Diga assim: crer no amor de Deus por nós. Isso. Aconteça o que for, nunca duvide dessa verdade. Deus tanto amou o mundo, amou de tal maneira que ofereceu o melhor do céu, ofereceu o seu unigênito. Então, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, você pode ter a sensação de que foi esquecido, Deus te esqueceu, Deus não te ouve, Deus não se importa com você. Quem já não foi atacado com esses pensamentos? Né? Quem já não foi bombardeado pelo diabo com esses pensamentos? Acabou, Deus não te ama, Deus se esqueceu de você, Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo. Mas esteja certo disso, Deus te ama e ponto final. Creia no amor de Deus por você. Aprender a ver o que Deus vê. Nós temos que aprender a ver o que Deus vê. Então você tem que aprender a se ver como Deus te vê. Você tem que aprender a olhar para as pessoas como Deus as vê. O que nós sempre orientamos? Nós sempre orientamos aqueles que lutam, que buscam, pelos familiares que ainda não foram salvos, a olhar para esse familiar que ainda, no momento, dá trabalho, pode até ser um desgosto. Nós sempre dizemos: olha para essa pessoa como alma. Quando você ver essa pessoa tendo uma atitude que te ofende, que te entristece, tendo uma atitude que te magoa, que te fere, olhe além dessa pessoa. Ela age assim, nós acabamos de ler, Quem comanda a vida daqueles que se recusam a obedecer? Quem está por trás dos rebeldes, dos que se recusam a obedecer? Nós acabamos de ler, está aqui, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, se uma pessoa mente, engana, é injusta, tem um espírito por trás, tem um mal atuando, tem um mal regendo. Essa mesma pessoa, com o Espírito de Deus, pensará, falará, agirá de forma diferente, será uma nova criatura. Amém, gente? E eu preciso crer nisso, eu preciso olhar para uma pessoa, ímpia, e crer que ela, dando lugar à palavra, ao Espírito do Senhor, ter um encontro com Jesus, será completamente diferente. Que é o que nós vemos o tempo todo. Nós vemos Saulo se transformar em Paulo. O perseguidor mudou de lado, passou a ser perseguido. Foi completamente transformado. Parecia impossível. Alguém que respirava ameaças de morte, que queria devastar com a igreja, com os cristãos. Era algo assim impossível, improvável. Ele mudar de lado, vir para o lado certo, abraçar a fé em Jesus, defender o evangelho como defendeu. Mas está aí. Está aí, não há nada que um encontro com Deus, com Jesus, não possa mudar. A pessoa é transformada. Recebeu o perdão completo de Deus. Muitos ainda carregam culpa, condenação, vivem no passado. Não, o Senhor já perdoou, mas ela não se perdoou.
E o que acontece com uma pessoa que não se perdoa, ela não se abre para coisas novas, para receber o novo de Deus. Ela se sente indigna, não merecedora. Está entendendo? Quem não se perdoa não entende sobre graça. Não entendeu sobre graça. E normalmente são pessoas que têm dificuldade também de perdoar, porque se eu não recebo, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Eu tenho que receber esse amor, esse perdão, porque na vida, quantas vezes mesmo o Senhor disse que teríamos que perdoar? Então, muitas vezes tem que perdoar. Muitas vezes. A mesma pessoa, e você não vai conseguir se você não receber esse perdão. Se você não receber o perdão completo de Deus. Outra coisa importantíssima, vencer a batalha por nossa mente. Vencer a batalha por nossa mente. O alvo do diabo é a sua mente. Ele controla a sua forma de pensar, ele controla a sua forma de agir. Ele quer dominar a sua mente. Ele quer estabelecer o modo dele pensar. Então, existe uma batalha pela nossa mente. Tanto que Paulo fala, das fortalezas, que as armas que nós recebemos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele se refere aqui a pensamentos, argumentos, raciocínios, São linhas de pensamento, são formas de pensar que vão sendo construídas ao longo da vida, desde a infância, que por muito tempo aquilo é a verdade para mim, porque é como eu penso, é como eu acredito, mas aí eu conheço a Deus, eu conheço a palavra, e o que precisa acontecer a partir desse conhecimento? A palavra tem que se sobrepor. Espera aí, eu penso assim, a palavra fala assim, diz assim, então eu subjugo esse pensamento, eu levo cativo. Eu me moldo à palavra, eu me alinho à palavra. Por muito tempo eu agi assim, eu acreditei que era assim que eu devia agir, pensar, falar, lidar, resolver as coisas, mas agora eu estou vendo que não é assim. Então agora eu preciso colocar força, para me submeter ao sistema certo, ao que funciona. O que funciona? A palavra funciona. A palavra é eficaz. A palavra é muito eficaz. O Senhor disse para Josué: você quer prosperar e ser bem-sucedido? Medita de noite na minha palavra. Pratica a palavra. Fale a palavra. Se tem algo que funciona, é a palavra. Então se alinhe à palavra, se submeta à palavra, viva de acordo com a palavra. E você pode escrever isso. As áreas da sua vida que não estão fluindo, não estão caminhando bem, é porque tem muito de você ou de alguém aí regendo, dominando essa área e pouquíssimo ou quase nada da palavra. Coloca a palavra de Deus no teu casamento, coloca a palavra de Deus no teu financeiro, coloca a palavra de Deus em cada área da tua vida e você vai ver se ela não anda, não progride, não desenvolve, não muda. As áreas problemáticas são aquelas onde estamos independentes. Não, eu faço, eu ajo como eu quero, eu acho que é certo. E muitos vão quebrando a cara. Porque não é por força, não é por violência, não é do seu jeito, não é o seu modo. É o modo de Deus. É o modo de Deus. Parar de olhar para si mesmo e olhar para Jesus. O escritor Hebreus diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nosso olhar precisa estar fixo em Jesus. Nos concentrando nele, olhando para ele, mantendo o olhar nele, que nós vamos nos parecermos cada vez mais com ele. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos, mais medo, mais insegurança,
mais covardia, né? Quanto mais olhamos para nós mesmos, mais limitados somos. Porque o que acontece? Eu não tenho isso, eu não sou capaz disso. Tá, eu não sou, eu não tenho, mas Deus tem. Por isso que Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho, mas Deus tem o que eu não tenho. Pode o que eu não posso. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Toda vez que você começa a olhar para si, olhar para as suas circunstâncias, você vai ceder à incredulidade, ao medo, à insegurança, você vai começar a afundar. Como Pedro tirou o olhar de Jesus, começou a afundar. Então, olhe para Deus, olhe para Jesus. Quais foram os dois que mantiveram o seu olhar em Deus na promessa e que entraram na terra? Josué e Calebe. Os que viviam desviando o foco, olhando para aquilo que é irrelevante, foram roubados. Esperar confiantemente o bem. Deus é bom e dele só vem coisas boas. Espere confiantemente o bem. Eu não posso estar praticando a justiça, lutando para agradar a Deus e temendo o pior, vivendo como Jó. Temos que lembrar que o medo é uma fé. O medo é uma fé e vai atrair o que eu não quero viver. Como Jó disse, o que eu temia me aconteceu. Quantas pessoas, ninguém é perfeito. Mas quantas pessoas que estão lá, lutando para agradar a Deus e dando essa legalidade para o mal, temendo o pior. Temendo que algo ruim aconteça, temendo não acontecer, temendo não sair de uma situação. E eu vou ser o resultado da minha fé, eu vou ter o que eu acredito. Então decida crer na coisa certa, decida esperar pelo bem. Rejeite esses pressentimentos malignos, essa sensação diabólica que o diabo trabalha. Sabe, nada está acontecendo, parece que nada vai mudar, está piorando. Às vezes, realmente, aos meus olhos está piorando. Mas de um momento para o outro, tudo pode virar, mudar. Né? Parecia que a vida do José só ia piorando, mas de repente ele saiu, né, do inferno ao céu, ao paraíso, do calabouço para o palácio. Então parecia que ele só estava descendo, mas ele estava cada vez mais perto de viver, né, o que um dia ele sonhou. Às vezes é assim, parece que você está se distanciando. Abraão e Sara, cada novo dia, mais velho. Humanamente falando, mais difícil, mais impossível. Mas eles estavam mais perto do que antes. Então, creia certo. Espere o bem. Encontrar e entrar no descanso do amor do nosso Abba, do nosso Pai. Entender que não é por justiça própria que somos favorecidos, honrados, salvos. Não dependa do que você faz. Nós estamos numa nova aliança, baseada na graça, baseado no que Jesus fez, e não mais o que nós fazemos. Aqui em João 1,17 diz assim, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por meio de Moisés. Moisés é chamado de servo. Mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, então através do Filho. A graça revela, mostra quem Deus é. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. O primeiro de Jesus foi transformar água em vinho. E o vinho é sinônimo do quê? Alegria. Então percebe a diferença? Né? Estamos numa nova aliança.
E eu vou chegar nessa parte, tudo é superior agora. Enquanto o primeiro milagre do servo, do Moisés, foi transformar água em vinho, Jesus foi água em sangue, Jesus transformou água em vinho. Água em vinho. Então, ou seja, ele vem para trazer uma alegria. E uma alegria, né, incomparável, inimaginável, que eu ainda não vivi, não experimentei. É isso que o Senhor veio para trazer, uma vida superior, melhor, mais rica que qualquer vida que você já tenha sonhado. Mas eu só vou viver essa vida se eu entender esse assunto, então não se distraia. Peça a Deus revelação, entendimento, que o Espírito te ajude a entender. Porque se uma pessoa entende essa mensagem, ela chegou de um jeito, mas ela vai sair de outro. Você vai sair daqui com a sensação de ter tirado um fardo enorme, porque é isso que Jesus faz, o fardo dele é leve, é suave. Né? Muitos, como eu disse, estão há muito tempo na igreja, mas ainda vivendo de acordo com a antiga aliança, buscando fazer por merecer. Aí alguém vai dizer, mas eu não tenho que fazer por merecer, eu não tenho. Acontece que as boas obras é resultado da salvação. É inevitável uma pessoa que recebeu Cristo, que recebeu o Espírito de Deus, viver na iniquidade. Ao contrário, o padrão dela vai ser a santidade, a busca dela vai ser por agradar a Deus, o prazer dela vai ser fazer a vontade de Deus. Quem ainda não teve esse encontro com Deus, se ele busca fazer o certo, porque entendeu que deve fazer o certo, ele vai fazer, mas vai ser uma coisa pesada. Sabe aquela coisa forçada, arrastada, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho. Ou seja, não há prazer, não há satisfação, porque a essência não mudou. Quem está acompanhando, pessoal? Quem está entendendo? Então isso faz toda a diferença. Se a pessoa entende isso, estar na igreja, servir a Deus, fazer a obra, dizimar e ofertar e tantas outras coisas mais, se é um peso, deixa de ser. Então é fácil você fazer esse julgamento de si mesmo, né? Que ninguém está aqui para julgar ninguém, você se julga. É fácil você fazer esse julgamento. O que eu faço por obrigação. Talvez você esteja apenas ainda vivendo uma religião e não teve um encontro com Deus de verdade. Se as coisas relacionadas a Deus para você são fardosas, são pesadas, e não é um prazer, uma satisfação, você precisa entrar nessa nova aliança, sabe? Conhecer de verdade Jesus, porque uma pessoa que conhece Jesus, verdadeiramente conhece algo tão bom que é como Moisés, que viu a glória de Deus, e quando o Senhor disse, você vai entrar, eu não vou junto. Não, Senhor, então eu não vou. Eu só quero ir para a terra prometida, se o Senhor for comigo. A mesma coisa nós. Por que queremos ir para o céu? Porque Deus está lá. Se Deus não estiver lá, mas estiver no inferno, é melhor estar no inferno. Está entendendo? O melhor lugar é onde Deus está. Nós já pregamos muito sobre isso. Às vezes, por exemplo, Noemi estava em Belém, vivendo um momento de crise, mas Deus estava lá. Tanto estava lá
com aquele povo que 10 anos depois que ela saiu e ela perdeu tudo, quando volta já encontra o povo vivendo uma outra realidade. Então nós não somos isentos de passar por dificuldades. Muitas vezes Deus nos coloca à prova, permite situações difíceis, mas se eu tenho Deus e eu tenho a palavra dele, eu tenho tudo. Entendeu? Eu posso estar num lugar difícil, mas se Deus está comigo, é uma questão de tempo para aquilo se resolver e mudar. Agora eu posso buscar o paraíso, o melhor lugar do mundo, como Ló buscou as campinas de Sodoma e Gomorra, como Noemi buscou, né, Moabe, como o próprio Abraão, né, no tempo da crise desceu para o Egito e lá só fez bobagem, mentiu, né, você vê que ele teve que recomeçar. Já o Isaac não cometeu o mesmo erro, ficou num lugar difícil e perdeu tudo, correto? Não, prosperou de uma forma sobrenatural. Obteve resultado na terra dos filisteus que nem os filisteus estavam tendo. Cresceu e prosperou ao ponto de ser invejado. Por quê? As condições lá eram favoráveis? Não. Ele plantou pela fé, ele obedeceu a Deus. Naquele lugar difícil, de crise, de fome, ele prosperou, porque Deus estava com ele lá. O melhor lugar do mundo é onde Deus está. Onde eu tenho que estar? Onde Deus está, onde Deus me mandou ficar. Debaixo da lei, Deus exige, olha a diferença, Deus exige justiça do homem pecaminoso e falido. Mas debaixo da graça, o Senhor oferece justiça como dádiva. Como dádiva, como presente. Debaixo da lei, ele exige. Debaixo da graça, ele oferece. Tudo que eu tenho que fazer é receber. É crer. É receber. A verdade maravilhosa é que, por intermédio da cruz, todos que creem em Jesus e o recebem, reconhecendo como seu Senhor e Salvador, são salvos, são perdoados, são justificados e passam a estar debaixo dessa nova aliança da graça. Aqui em Coríntios 3:6 diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Romanos 10:1, irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Por isso Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os mandamentos. Então, como uma pessoa era declarada justa no tempo da lei, quando ela obedecia a todos os mandamentos. Quem conseguiu ser declarado justo? Ninguém. Por isso que Jesus veio, porque não havia um justo sequer. Não havia um justo, por isso que está aqui, Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. A lei aponta para Cristo, mostra a necessidade de um Salvador. A lei, ela mostra exatamente isso, a necessidade de um Salvador. No 6, né?
Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz, a mensagem está perto, está em seus lábios, em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vamos juntos, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É simples, né? É simples. Nós é que complicamos. Crendo de coração, uma pessoa declarada justa. Por isso que Filipe não colocou impedimentos, barreiras, obstáculos para o eunuco, que tinha pouquíssimo, na verdade, zero de conhecimento, mas tinha fome, tinha sede. E um pouco que Filipe esteve com o eunuco, expondo a palavra, falando de Jesus, de repente no caminho encontra um lago, uma coisa do tipo, e pergunta a ele: aqui tem água, o que impede? Eu posso me batizar ou tem algo que me impede? O Filipe responde: você pode, se crer de todo o coração. Eu posso me batizar? Pode, se crer de todo o coração. Então o que eu preciso para ser declarado justo? Crer de todo o coração, né? Mas não para por aí também, e declarando, você ao crer é declarado justo, ao confessar, declarar com a boca Jesus Cristo, você é salvo. É muito importante que a gente entenda sobre isso, porque a Bíblia também diz, falamos outro dia, dos líderes dos judeus que creram em Jesus, mas não confessaram, porque preferiram a aprovação dos homens. Está lá em João 12, 42. Eles preferindo a aprovação dos homens, não confessaram Jesus publicamente. Está entendendo? Creram, mas não confessaram. Foram salvos? Não. Porque eu preciso crer. Então, ainda assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Lamentável isso. Pessoas saber, né, qual é a verdade, quem é a verdade, e por depender de aprovação, depender de imagem, depender de coisas irrelevantes, né? Que relevância, que importância, que peso tem a aprovação de alguém quando Deus está me reprovando? Que vantagem há, o Senhor disse, você ganhar o mundo e perder tua alma? Qual a vantagem nisso? O mundo te aplaude, o mundo te elogia, o mundo te enaltece e Deus não te conhece? Que vantagem tem nisso? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, assim, que lamentável isso aqui, da parte de alguns líderes judeus, que ouviram, que viram, que creram no coração, mas nós não podemos, nós vamos perder nosso lugar, nossa reputação vai ser manchada, sabe, nós vamos ter algumas perdas das quais nós não queremos abrir mão. Então creia com o coração e confesse, não seja aquele cristão que só é cristão dentro da igreja, entendeu? Que só age como um cristão dentro da igreja, mas lá no trabalho, em casa, ninguém
faz ideia de que você é um crente. Você tem vergonha de dizer, eu sou um cristão, eu creio em Jesus. Tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de assumir a sua fé. Saiba que naquele dia o Senhor vai se envergonhar daqueles que se envergonharam dele. Você pode passar uma vida dentro da igreja, mas se você teme crítica, teme rejeição, teme zombaria, se os meus colegas da escola, da faculdade souberem que eu sou crente, vão me zoar, vão falar isso, vão falar aquilo, é o preço. Pague esse preço, sofra esse constrangimento, entendeu? Porque se alguém sofre por causa da fé, tem recompensa. Duro é o sofrimento por ser assassino, mentiroso, ladrão. Você sofre e não tem nenhuma recompensa. Agora, se eu sou perseguido, se eu sou criticado, se eu sou zombado porque eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, dê glória a Deus por isso. Que a Bíblia diz que você é bem-aventurado, é feliz e abençoado. Grande vai ser a tua recompensa. Então, creia com o coração e confessa. Assuma Jesus. Assuma Jesus. É em casa, no trabalho, é na escola, é na faculdade. Fale de Jesus. Né? Se posicione mesmo como cristão. Defenda os valores do reino. Quando questionado sobre algum assunto mais polêmico, defenda o que é certo. Fale a verdade. Defenda o que a Bíblia defende. Mas eu não vou ser popular. Você tá vendo aí, ó. Pessoas que se expressam, que emitem a sua opinião. Você vê que a mídia, o mundo que jaz o maligno, tenta cancelar aquela pessoa a qualquer custo. Você não pode emitir uma opinião contrária ou a favor, né, de alguém que defende alguns valores, que você é mal visto para a sociedade. Mas peraí, o que eu busco? Isso é relevante para mim? O que é mais importante? Deus não se envergonhar de ser o meu Deus, Senhor, eu ter aprovação do mundo. O que é mais importante? Porque quem busca a aprovação do mundo, busca agradar o mundo, ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus, não vai ter aprovação de Deus. A Bíblia diz que os heróis da fé, o mundo não era digno deles, quer dizer, eles não tinham aprovação. Não tinham. Está lá exatamente assim, o mundo não era digno deles, mas o mesmo capítulo diz que Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. Isso é forte, não é? O mundo tinha aversão àqueles homens. Para o mundo, loucos, fanáticos, a escória da sociedade, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno, está aí, deles. Agora, o mesmo capítulo, não sei qual que é o versículo, diz lá que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. O que eu busco? O que é importante para mim? Para os heróis da fé, aprovação de Deus. O que ganharam do mundo? Rejeição. Desaprovação. Em contrapartida, Deus se orgulhava. Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles. Está aí o texto. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Voltando aqui em Romanos, como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo fala aqui do compromisso que ele via, do zelo que ele via no povo de Israel, mas que não passava de um entusiasmo sem entendimento. Na Bíblia Viva ainda fala assim, um zelo, uma dedicação mal dirigida.
Porque você vê esse povo presos, né, apegados às suas tradições, aos seus rituais, a tantas coisas, né, tão dependentes do que faziam, se sentindo melhores porque eu oro, eu jejuo. O que adianta eu orar ou jejuar? Sendo que eu julgo, que eu condeno, que eu falo mal dos outros. Eles oravam, eles jejuavam, mas eles mandavam pessoas para o inferno em vida. Queriam apedrejar a mulher pega no adultério, mas oravam, jejuavam. Eu oro, eu jejuo, estou cheio de ódio no coração. Sou intolerante? Não tenho misericórdia? Está entendendo ou não? Então, por um lado, tinha um zelo, tinha um rigor ali. Paulo via a dedicação, reconhecia a dedicação, mas ele usa essa expressão, mas é entusiasmo sem entendimento. Na Bíblia Viva, é dedicação mal dirigida, que está fazendo coisas que não são tão importantes ou não significam nada, como quando vieram questionar Jesus porque os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Os discípulos não lavam as mãos para comer. E ele disse: e o interior de vocês que está podre? Vocês estão preocupados com isso? Não é para ninguém sair daqui abandonando os hábitos, né, de higiene. Mas ele chamou atenção para o que realmente importa. Vocês lavam o copo, vocês se preocupam com... Tá, tudo bem, façam isso, mas limpa o interior também. O que adianta lavar as mãos, lavar o copo? O interior de vocês está podre, está sujo, cheio de ódio, de inveja. São impecáveis por um lado, mas são terríveis de outro. São hipócritas. Então, era uma dedicação mal dirigida. Como eu disse, a função da lei era apontar para o Messias, para Jesus. Preparar caminho até Ele. Mostrar a necessidade de um Salvador. Afinal, por mais que eles tentassem, não conseguiriam cumprir a lei. Em algum momento, iriam acabar quebrando uma regra, descumprindo uma regra. A vinda de Jesus não veio para destruir, né? A vinda de Jesus não destruiu a lei, mas cumpriu todas as exigências. E agora tudo que precisamos é crer nele. Se cremos nele, cremos no que ele fez por nós, no que foi dado, no que nos foi dado por ele naquela cruz. E então damos como resposta a santidade. Em resposta ao que ele fez, né? Nós nos submetemos. Como resposta da salvação, nós nos santificamos, nos submetemos. Então, nessa escritura que nós acabamos de ler, Paulo cita aquela passagem de Deuteronômio 30, 12 e 14, quando Deus deixa bem claro que o que ele estava exigindo não era pesado, não era uma coisa de outro mundo, não estava além do alcance deles. Lembra aquela passagem que ele fala, o que eu estou, né, pedindo não é difícil demais, não está no céu, de modo que alguém tem que subir até lá e trazer, ou além do mar, de modo que alguém tem que atravessar nado. Não, o que eu estou exigindo, o que o Paulo estava querendo dizer é simples, é fácil, é simples, não compliquem, creiam, recebam, não dependam da própria justiça, não vivam buscando fazer por merecer, porque vocês jamais serão merecedores, jamais conseguirão cumprir com toda a lei. Se você quer ser declarado justo,
por meio da antiga aliança, fazendo por merecer, sendo impecável, você não vai conseguir. Em algum momento você vai falhar. E se você depende do que você faz, você logo cai em condenação. Você vive uma instabilidade terrível, de altos e baixos espiritualmente, se sente digno, merecedor, com autoridade, né, sobre o mundo espiritual, quando acredita, pelo menos, né, pensa estar fazendo tudo certo, que é uma mentira, um engano, ninguém faz tudo certo. Mas vamos lá, agora eu acho que eu estou fazendo tudo certo, então agora eu me posiciono com autoridade, com ousadia, com fé. Aí eu errei. Minha autoridade vai lá embaixo. Eu perco completamente a autoridade. Que agora o que me resta é uma consciência culpada, um sentimento de não merecimento, mas Deus não nos trata por merecimento, mas pela fé. É por crer. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Graça, fé. Para encontrar Jesus, devemos simplesmente crer na mensagem da cruz, que está bem perto. Aqui em Tiago 2,10, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Quer dizer, você tem que cumprir tudo. Você tem que fazer tudo certo. Você pode obedecer todas as leis. Se falhar em uma, culpado. Culpado. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matar alguém, transgredirão a lei. O que Tiago estava querendo dizer é, alguma coisa vai escapar. Você é incapaz. Diga, eu sou incapaz de fazer tudo certo. Diga, por isso Jesus veio. Entendeu? E fez o que nós não poderíamos fazer. E agora, a maneira como somos declarados justos é por crermos nele. E a maneira como somos salvos é por confessá-lo publicamente. Quando eu creio de coração, sou declarado justo. Quando confesso, sou salvo. Aí, o questionamento que vem na mente de muitas pessoas é, então eu não preciso fazer nada? Então eu não preciso obedecer? Jesus já fez tudo, eu não preciso obedecer, não preciso sacrificar, não preciso renunciar. Acontece que quando você recebe Jesus, você não consegue mais viver da mesma forma, do mesmo jeito. Você passa a viver por fé, de forma sacrificial, porque agora seus valores mudaram, o seu prazer é Deus, fazer a vontade de Deus, então você quer agradar a Deus, então quando você entende que para agradar a Deus você tem que dizer não a si mesmo, você diz não, você renuncia, você paga esse preço, mas paga com prazer, não como um peso. Está entendendo? É assim. É assim que deve ser. Né? A santidade é o resultado da salvação, não o contrário. A santidade é o resultado da salvação. E não a salvação o resultado da santidade. Hebreus 8,6. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. 13. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Então, nós não podemos estar na nova aliança querendo viver, né, com base na antiga aliança. Sem Jesus, nós nunca teríamos acesso ao lugar santíssimo. Ao lugar santíssimo.
Vamos lembrar que no tabernáculo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E um véu os separava. Quando Jesus foi à cruz, o véu foi rasgado. E agora temos livre acesso ao Santo dos Santos. Podemos, como dizem Hebreus, podemos chegar com ousadia ao trono da graça. Porque um novo e vivo caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Né? Antes, quem entrava no Santo dos Santos? O sumo sacerdote, uma vez ao ano, né? E ainda tinha que entrar com o sininho e uma corda amarrada, porque se o sujeito estivesse no pecado, ali mesmo ele morria, entendeu? E a corda era para, se ele não voltar, tem que puxar. Então, e esse sumo sacerdote, ele tinha que oferecer o sangue de um animal por seus pecados, pelo pecado do povo, e isso se repetia todos os anos. Nós vamos ver agora que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, né? E fez um único sacrifício, que antes os sacrifícios eram insuficientes, todo ano tinha que ir lá derramar o sangue, sacrificar o animal. Jesus fez e resolveu o problema de uma vez por todas. Vamos aqui para Mateus. Então Jesus clamou em alta voz, novamente entregou o seu espírito. Naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muita gente. Imagina que experiência, né? O vovô, a vovó que já foi, de repente chega lá e bate na sua casa, morreu Saulo, ressuscita. Já pensou que experiência? O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então o muro que separava as pessoas de Deus foi derrubado, graças à morte de Jesus Cristo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Esses foram os sinais do juízo que virá, porque não há desculpa para não crer em Jesus. As sepulturas de justos se abriram. A morte de Jesus inaugurou o reino de Deus ao romper os poderes da morte e confirmar a ressurreição final. Os mortos em Cristo ressuscitarão, como está escrito. Hebreus 9 diz: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, que foi a provisão que o povo rejeitou, a vara de Arão, a liderança, que o povo também rejeitou, né? Que a vara de Arão que floresceu, e as tábuas de pedra da aliança, que o povo também, né, rejeitou, não foi capaz de cumprir. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente,
pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor, ou seja, a nova aliança. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu. Então, o que foi feito na terra é uma réplica do que há no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer a redenção a todos que o aguardam com grande expectativa. Então nós temos aqui detalhes de como as coisas eram na antiga aliança. E o que Jesus fez por nós, tornando-se o verdadeiro sumo sacerdote, o mediador da nova aliança. Então hoje basta ir a Jesus. Tanto que a Bíblia fala, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Na velha aliança tudo era insuficiente. Todo ano o sumo sacerdote tinha que ir lá, né? O animal tinha que ser morto, o sangue daquele animal tinha que ser derramado. Isso só fortalecia a consciência do pecado. A consciência de que somos pecadores. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Ter a consciência que sem Ele nada somos. Que sem Ele estamos mortos, como começamos a leitura, na verdade, né? Vocês estavam mortos. Essa era a nossa condição. Mas, nesse tempo, nessa nova aliança, precisamos ter consciência, mais consciência do que Jesus fez, do amor dele, do presente que nós recebemos. A verdade é que se as pessoas compreendessem o tamanho do presente que elas receberam, da dádiva que elas receberam, se recusariam a viver uma vida rasteira, uma vida pequena, uma vida miserável. Foi nos dado muito, foi investido muito em nós. Deus investiu muito em você, em mim. Diga, Deus investiu muito em mim. Ele só ofereceu o melhor do céu por você, por nós. Então, Ele investiu muito. Ele nos deu muito. Tem um versículo que fala, não vivam como inimigos da cruz. Nós não podemos viver como inimigos da cruz. Nós não podemos invalidar o que Jesus fez, aceitando menos. Aceitando uma condição inferior. O que nós lemos lá no início? Que nós fomos sentados com Ele, né? Entronizados. Qual é a nossa condição hoje em Cristo? Nós reinamos. Nós reinamos. Sobre o quê? Nós reinamos sobre a morte, reinamos. Tanto que quem morre em Cristo não morre, segue vivendo eternamente.
Reinamos sobre a morte, reinamos sobre o pecado, reinamos sobre a doença, reinamos sobre tudo. Quando Jesus foi à cruz, ele disse: está consumado, quer dizer, tudo foi vencido, tudo já foi entregue, agora eu preciso tomar posse, receber, crer, possuir pela fé. Então tudo era insuficiente, mas Jesus entrou no lugar santíssimo e com seu sangue nos resgatou de uma vez por todas. Diga assim comigo: ele já salvou, não vai salvar de novo. Ele já curou, ele já levou sobre si nossas dores, ele já levou sobre si a maldição, ele já se fez maldito para que fôssemos benditos. Ele não vai fazer de novo, ele fez uma vez por todas. Agora não depende de algo dele, depende de crermos, possuirmos, tomarmos posse. O sangue de Jesus fez por nós o que nenhum sangue poderia fazer. E o sangue fala. A vida está no sangue, diz a Bíblia. O sangue de Jesus deixa claro, fala que ao crermos nele, somos salvos, livres e abençoados. Em Hebreus 11:4, diz assim: pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas, embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Na NVI você vai encontrar, ainda fala por meio do sangue, uma coisa assim. Então, ainda fala. Aí no Hebreus 12:24, diz aqui, a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel fala, imagine então o sangue de Jesus. Né? O sangue de Abel fala até hoje, clama até hoje. Imagina o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus fala? O que esse sangue grita? Fala que nós somos, diga, salvos, livres e abençoados. O sangue de Jesus fala mais que Abel. No 25, cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Nós fomos comprados com alto preço, a custo doloroso. O pagamento foi o sangue puro e inocente de Jesus. O que se espera de alguém que não podia fazer nada para se salvar e recebeu gratuitamente a dádiva da salvação eterna? Que viva como justo, que foi feito por Jesus. Nós somos advertidos aqui, a não rejeitar o que já recebemos. Recebemos muito, não rejeite, não despreze. Não invalide o que foi feito por você, não despreze o que você já recebeu. Viva como um justo, que foi feito por Jesus. Você foi feito justo, então viva como tal. Não aceite mais nenhum domínio, porque tudo já foi colocado debaixo dos nossos pés. Em Romanos 3:27, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Hebreus 10. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Como eu disse, aponta para Cristo. Mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Quer dizer, se o sangue dos bodes resolvesse um problema, eles teriam sido libertos, do pecado, libertos de uma consciência culpada, teriam sido purificados de uma vez por todas.
Mas o sangue daqueles animais foi insuficiente. Mas o sangue de Jesus não é. O sangue dele derramado uma vez nos fez livres para sempre. Nos libertou de forma definitiva. Não, mas eu ainda sou escravo porque não crê. Não, mas eu creio. Não, você não crê. Você precisa crer para ativar em você o poder que já foi dado, a imensa provisão de graça que já foi disponibilizada. Eu tenho graça, você tem graça para ser o que foi chamado para ser, criado para ser. Nós temos graça para sermos representantes de Cristo, para viver em santidade, para sermos praticantes da justiça. Nós temos graça para vencer tudo. E se eu digo a mim mesmo, onde está essa graça? Onde está a sua fé? Creia e verá. Creia e você vai ativar esse poder e vai subjugar o que te subjuga, vai dominar o que te domina, vai inverter as coisas. Vai sair da cauda e vai ser cabeça. Seu cativeiro vai virar. Olha só, no 3 aqui. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos. Quer dizer, só criava uma consciência culpada. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, onde espiritualmente nós estamos também. Vou repetir, o Senhor está sentado no lugar de honra à direita de Deus, onde espiritualmente nós também estamos, porque espiritualmente nós já fomos sentados com Ele, entronizados com Ele. Então, em Cristo nós reinamos. 14. Porque mediante essa única oferta ele se tornou ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então, por meio dessa oferta, por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos justos, perfeitos. Então, aquela expressão que a bispa, nós já somos, mas ainda não. Entendeu? Espiritualmente já somos. O Senhor já nos vê perfeitos, completos, maduros, íntegros. Mas a salvação é desenvolvida a cada dia. O Senhor não está dentro, não está preso ao tempo, ao espaço, nós sim. Ele nos vê prontos, lá na frente, perfeitos. Mas nós estamos nessa caminhada para atingir a estatura do varão perfeito. Então, eu preciso crer nessa obra completa. Está entendendo? Ainda que eu erre, que eu peque, eu preciso crer na obra completa, no que eu já sou espiritualmente, e me concentrar nisso. Porque se toda vez que eu errar, eu me voltar para o erro, eu ficar preso ao meu erro, eu nunca vou me libertar dele. Não é concentrado nos seus erros que você muda, é olhando para Jesus. É concentrado em Jesus. Amém, gente? É focado em Jesus. Quer se parecer com Ele? Olhe para Ele. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos de Jesus. 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, e nosso corpo lavado com água pura.
Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Agarre-se a essas verdades. Creia no que a Bíblia diz que você é. Creia nessa obra completa. E não duvide disso em nenhum momento. Mesmo quando você cometer um erro, não tire o foco dessa obra completa de quem você já é no mundo espiritual. Porque se você não age assim, não vive assim, você perde muito tempo debaixo de culpa, de condenação. Quando algumas pessoas, eu já vivi muito tempo assim, de quando cometi um erro, não tinha nem força para orar, porque a consciência culpada cria uma barreira. Você acredita numa mentira com uma consciência culpada. Que mentira? Deus não vai te ouvir, Deus está irado com você, Deus não esperava isso de você, você decepcionou Deus demais, então não adianta nem você falar e orar agora, porque Ele não vai te ouvir. São acusações, é um espírito de condenação, de culpa, que te trava, que cria essa barreira. Quando a Bíblia diz o seguinte: pecadores, aproximem-se. Você errou, você pecou, mais do que depressa, você tem que correr para Jesus. A solução é Jesus. Eu errei, o que eu faço agora? Corro para Jesus. Vou para os pés dele, me volto para ele. Peço misericórdia, peço perdão. Me humilho. A saída é ele. A saída é ele. Não há justificativo para uma pessoa continuar vivendo uma vida injusta e pecaminosa. Não há mais nada que possa ser feito, porque tudo já foi feito por Jesus. Basta crer e receber. Por isso que nós precisamos crer no que está escrito. Crer no que está escrito, sobre o que recebemos ao crermos em Jesus. Repita assim comigo: fomos justificados, abençoados, libertos, curados, salvos, e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga: fomos livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Diga: o pecado não tem mais poder sobre nós que cremos em Jesus. Você precisa crer nisso e declarar isso. Lembra que Deus disse para Josué: medita e fala, medita e fala. Medita dia e noite, não deixa de falar. Creia e declare. Creia com o coração e confesse com a boca. Então, a Bíblia está dizendo que nós fomos justificados, abençoados, libertos, curados, salvos, que não há nenhuma condenação. Preciso crer nisso, verbalizar isso, declarar isso, confessar isso. Dizer para mim mesmo e para o mundo espiritual: eu já fui livre do pecado. E você pode ser bem específico. Você sabe quais são as suas inclinações? Onde normalmente você tropeça, cai? E como é que você vai se livrar disso? Tendo uma atitude de fé, crendo no sacrifício de Jesus, crendo que você recebeu através desse sacrifício, declarando: isso, tal coisa, não tem mais poder sobre mim. É vício, é imoralidade, é mentira, é engano. Qual é o teu problema? Declare que isso não tem mais poder. É fofoca, é mentira, isso não tem mais poder sobre mim. Eu estou livre disso. Isso já foi vencido
na cruz. E aí abre o leque, né? Porque não foi só o pecado que Jesus venceu, foi a doença, foi a miséria, foi a vergonha, foi a humilhação, foi a maldição. Tem uma maldição na tua vida? Tem, porque você não possuiu ainda. Você pode dizer, maldição tal já foi cancelada, já foi anulada. Essa maldição já foi anulada na minha vida, na minha casa, porque eu creio no que Jesus fez. Eu rejeito essa maldição na minha casa, na minha família, no meu financeiro, eu rejeito. Jesus já venceu isso. E eu recebo o que Ele me deu pela fé. Crer no que está escrito nos leva a viver conforme está escrito. O salvo de verdade, vai dar uma resposta: santidade. O salvo dá uma resposta de fé, que é santidade. Se é salvo, vai viver em santidade, vai praticar a justiça. Se errar, porque ele pode errar, vai ser um acidente, não algo voluntário, intencional. Se somos salvos pela fé e recebemos a graça da salvação. Nós não merecemos, jamais seríamos merecedores, jamais. Graça é isso, é receber o que não merecemos. Misericórdia é não receber o que nós merecíamos. Nós merecíamos a ira, a condenação, mas Deus foi misericordioso. Tão rico em misericórdia, tão grande amor, né, que nos deu o que não merecíamos. Não somos salvos porque somos santos porque somos salvos. Eu creio que isso está bem claro. Bem claro. Nada do que você fizer pode salvar. Mas uma vez que você é salvo, a resposta, a prova disso é as suas boas obras. Você prova que é salvo por meio das suas boas obras. O salvo anda em santidade. Diga assim: estamos assentados nos lugares celestiais. A graça é um padrão mais alto. Então nós somos colocados numa posição muito alta por Jesus Cristo. Muito alta. Por aí, né? Falam dessa graça como uma hipergraça e cobre tudo. Quer dizer, não importa o que eu faço, eu estou na graça, Deus me entende, eu posso pecar à vontade. A graça para muita gente é uma licença para pecar. Não, é um poder, é uma capacitação vinda do alto, de Deus, para fazer o que sozinho nós não conseguiríamos. Então é totalmente o contrário do que se vê por aí. Estamos na graça. Deus é amor, estamos na graça. Uma vez salvo, sempre salvo. Um salvo de verdade não volta a pecar. Conscientemente. Uma pessoa que recebeu Jesus de verdade não consegue mais viver da mesma forma. Se eu digo que eu estou em Cristo, eu sou a mesma pessoa. Eu sou um evangélico, um frequentador de igreja, um simpatizante. Vamos lembrar que Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Ele gostava de ouvir a palavra. Então não é porque eu gosto de ouvir a palavra, entendeu? Eu tenho interesse, eu gosto, acho interessante, que isso significa alguma coisa. Quando foi conveniente, ele mandou decapitar João. Quando ele foi confrontado, pediu a cabeça do João no prato. E ele gostava de ouvir João. Então, vai muito além. Eu gosto de ouvir a palavra. Eu gosto de ouvir os cultos. Não, eu tenho que viver de acordo com o que eu estou recebendo. Eu tenho que ter um encontro com Deus. Que eu não vou conseguir mais ser a mesma pessoa, viver da mesma forma, pensar do mesmo jeito. Eu vou me sentir incomodado todas as vezes que eu pecar. Jamais vou me sentir confortável no erro.
Eu posso errar, eu posso exceder em alguma situação, mas eu vou sentir o meu coração doer como Davi, que cortou um pedacinho do manto ali, já doeu o coração dele. Doeu. Você não peca em paz quando você realmente conhece Jesus. Você pode pecar, mas vai ser de forma involuntária e imediatamente vai: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu fiz, mas não queria ter feito. Eu errei, me distraí. Tem misericórdia, Senhor. É assim que um salvo reage ao pecado. Estamos assentados em lugares celestiais. Vamos colocar um lugar muito alto. Muito alto. Não desça. Entendeu? Não se coloque novamente debaixo de um jugo de servidão. Faz valer na sua vida o que Jesus fez por você. Paulo deixou claro para os Gálatas sobre voltar ao jugo da servidão, o jugo da escravidão. Os Gálatas tinham começado bem no espírito e estavam retrocedendo, voltando a depender da justiça própria. E é quando ele fala: quem os enfeitiçou? O que aconteceu? Quem virou a cabeça de vocês? Vocês começaram bem, pelo Espírito, dependentes de Deus, da graça. Agora querem se justificar através da justiça própria? Vocês estão se metendo debaixo de um jugo de escravidão. Não dependam de justiça própria. Não confiem em si mesmos. Nada do que vocês fizerem poderá salvá-los e abençoá-los. É o que Jesus fez. É pelo poder do Espírito. É pela graça. Jesus é a única saída, porta, fonte de salvação. Verdade, vida, caminho, pão da vida. Água viva. É tudo sobre Jesus. Só é possível com Jesus. Seja qual for a sua situação, a resposta, a saída, a solução é Jesus. A sua necessidade é Jesus. Quem vive buscando preencher um vazio com tantas coisas aí, precisa render-se ao Senhor Jesus. O que ele precisa é conhecer Jesus. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no Senhor. Nós lemos bastante, são muitas referências. Mas de fácil entendimento. O que Deus quer que entendamos de tudo que nós ouvimos, de tudo que foi falado, é que somos salvos, libertos, abençoados pela graça, e a graça tem nome. A graça é Jesus. Graça é favor, e os anjos anunciaram quando Jesus nasceu que havia chegado o tempo do favor. Que Deus estava concedendo o seu favor aos homens. Jesus é favor, Jesus é graça. Por isso que uma pessoa que recebe Jesus, de verdade, ela é transformada. A vida dela é mudada, ela é transformada, ela se transforma em outra pessoa. Ele muda a nossa forma de pensar e nos torna melhores. Ele nos torna pessoas melhores. Se abra para Jesus. Queira conhecer Jesus.
Quando Jesus viu os religiosos com seus ritos se justificarem, ele viu que continuavam insatisfeitos, vazios. Aquilo não saciava, não preenchia, e então ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Eu lhe darei da água da vida. Tem muita gente dentro da igreja sedenta, faminta, insatisfeita, vazia. Porque conhece a igreja, conhece os irmãos da igreja, mas não conhece Jesus. E tudo que Ele quer é isso, que você o conheça, se relacione com Ele, tenha vida com Ele, tenha intimidade com Ele. Ele disse aos discípulos: eu já não os chamo de servos, mas de amigos. Ele quer isso, que sejamos amigos, que sejamos íntimos dele. Abre o seu coração agora, fale com o Senhor, em nome de Jesus. Pare de depender da sua justiça. Remova todo o peso, todo o fardo pesado que talvez ainda carrega sobre os seus ombros. Liberte-se da síndrome do baixo merecimento. Liberte-se de toda culpa e condenação. Se alguém está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Assuma quem você realmente é, o que a Bíblia diz que você é. O Senhor diz que você foi feito justiça de Deus, nova criatura. O Senhor te vê perfeito, Ele já te fez perfeito. Você pode ainda não estar nesse plano perfeito, mas espiritualmente você já é. Creia nessa obra completa. Não olhe mais para trás. Não olhe mais para o que você fez, deixou de fazer. Olhe para o que Jesus fez. Receba o que Ele te deu naquela cruz. Ele te deu uma nova vida, um novo nome. Nós cantamos no início do culto que lá no céu receberemos um novo nome. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, a única coisa que ainda não foi regenerada, que é o corpo, receberemos um corpo glorioso, mas seu espírito já foi vivificado. Se você está em Cristo, já não é mais a mesma pessoa. Já não é mais a mesma pessoa. Receba e creia no perdão completo. Vença a batalha pela sua mente. Não deixa mais o diabo te escravizar, dominar sua mente com pensamentos que te puxam para baixo. Em nome de Jesus, receba esse amor. Receba o perdão, receba o amor. Receba o poder que você precisa para romper, para vencer, para fazer aquela risca no chão e dizer: nunca mais cedo para isso, nunca mais vou agir dessa forma. Vem, Senhor, faz uma obra grandiosa aqui hoje, em nome de Jesus. Fala melhor aos corações, dá entendimento, dá revelação, uma revelação profunda dessa mensagem. Se ela realmente, meu Deus, absorveu, entendeu, eu creio que ela já se sente bem mais leve. Eu creio, meu Pai, que ela vai sair daqui como quem anda nas nuvens, porque quando entendemos que não tem a ver conosco,
que somos salvos, meu Deus, e não é uma recompensa, a salvação não é uma recompensa pela prática das boas obras. Porque se fosse, poderíamos nos orgulhar e dizer e bater no peito: eu fiz por merecer, eu mereci. Mas não é assim. Nenhum de nós merecemos. Mas mesmo assim, o Senhor nos deu. O Senhor entregou o melhor do céu. O Senhor mostrou o quanto nos ama, o quanto somos importantes, valiosos, preciosos para o Senhor. Como lemos, uma obra-prima, a melhor das criações. E eu oro para que essa pessoa agora se veja assim, receba uma nova identidade, olhe para si, olhe para os outros como o Senhor nos vê, meu Pai. Nos liberta, meu Deus, de todo legalismo. Se há pessoas aqui legalistas, julgadoras, críticas, pessoas, meu Deus, ainda vive segundo a lei, na dureza da lei, que saiam dessa dureza, em nome de Jesus, que dependa do Espírito, que viva pelo Espírito, porque pelo Espírito, meu Deus, as coisas fluem, caminham, dão certo. Vem, Senhor, e faz uma grande obra aqui, que ninguém saia dessa reunião da mesma forma, pensando, agindo do mesmo jeito. Que ela receba agora a graça, o poder que precisa para ser o que o Senhor a criou para ser, para viver o que ela foi chamada para viver, a vida que o Senhor veio para nos dar. Eu oro para que saia daqui um povo liberto, justificado, um povo, meu Deus, livre, que nenhuma condenação, nenhuma culpa tenha mais poder sobre essa pessoa. Eu não aceito, meu Deus, que ela saia daqui carregando algum peso. É dia de deixarmos todo o peso, o passado, tudo que nos prende, que pesa as nossas vidas, deixarmos para trás e vivermos essa nova vida no Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa mensagem, pela obra que o Senhor está fazendo. Obrigado, meu Deus, pelas mentes que foram renovadas, pelas escamas que caíram. Obrigado, meu Pai, por todo o jugo que está sendo removido aqui agora. Obrigado, meu Deus, por essa identidade revelada, por sabermos quem somos no Senhor, por entendermos a condição em que nos colocou. Não, nós não somos um cão morto, nós não somos como gafanhotos, nós não somos, meu Deus, mais um, qualquer um. Nós somos a obra-prima, poderosos no Senhor. Fomos assentados contigo nas regiões celestiais, entronizados. Que cada um entenda isso e não viva mais da mesma forma. Não aceite mais nenhum domínio, nenhum jugo de escravidão. Muito obrigado pelo que fez aqui, Senhor, por toda essa direção, que eu acredito que entrou de forma profunda, revelada, e vai resultar, Senhor, em grandes mudanças. Muito obrigado por tudo, nós chamamos. Amém